Olá, pessoal, como estão? Desejo que todos e todas estejam bem. Iniciamos então a nossa terceira unidade da disciplina de EFEB. A ideia é que a gente possa, nessa terceira unidade, conversar um pouquinho sobre as orientações legais para a oferta do ensino fundamental nas redes de ensino. O ensino fundamental, ele é ofertado em nosso país tanto pelas redes municipais, quanto estaduais, quanto federais, em função, das instituições que estão ali disponíveis em cada rede de ensino. É importante a gente salientar que nessa unidade a gente vai estar trabalhando, com o ensino fundamental de forma um pouco mais geral, mas as diretrizes vão nos trazer algumas referências para que a gente consiga diferenciar as especificidades dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental. É bem importante a gente salientar que a legislação traz essa nomenclatura. Então, Fundamental 1 e 2, Fund 1 e 2, séries iniciais e finais não estão corretos, não estão de acordo com a legislação. Fundamental 1 e 2 normalmente são terminologias usadas nas redes privadas de ensino. Séries iniciais e finais já foram utilizadas em outras legislações de base da educação nacional, mas hoje a nomenclatura correta é anos finais e anos iniciais do ensino fundamental, certo? Uma retomada da nossa disciplina, na unidade 1, então, nós nos detivemos a leitura da LDB e do Plano Nacional de Educação. Depois, na segunda unidade, a gente foi adentrando as diretrizes nacionais para a educação infantil, as DCNEI, Fomos trabalhando alguns aspectos que caracterizam essa primeira etapa da educação básica e agora, então, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Ao longo do curso, certamente vocês vão tendo várias disciplinas que possibilitarão discutir um pouquinho sobre as especificidades dessa oferta, Aqui a gente vai fazer uma discussão mesmo mais introdutória. É bastante importante, então, que vocês se atentem, para estudar aí os documentos dos anos iniciais, dos anos finais, sobretudo os anos iniciais, que é uma etapa da educação básica em que, normalmente o pedagogo, está habilitado a trabalhar. Eu chamo atenção para essa conversa sobre o que é foco, na oferta do ensino fundamental, para as especificidades dos anos iniciais e dos anos finais, considerando o perfil etário dos estudantes com os quais a gente vai trabalhar. Então, nos anos iniciais, vamos iniciar lá o processo de alfabetização, que vai se dar num ciclo, um ciclo que pode levar, aí, dependendo da organização da rede, de 2 a 3 anos, Então, já se trabalha essa perspectiva do ciclo de alfabetização. Não se tem mais aquela ideia, de que primeiro ano alfabetiza e segundo consolida. Não é assim que está desenhada a nossa estrutura. Nossa estrutura prevê que os anos iniciais vão trabalhar esse processo de introdução dentro do sistema de escrita alfabética e vão consolidar as habilidades em torno da leitura, da escrita, do cálculo, do letramento. E isso continua sendo aprofundado lá nos anos finais do ensino fundamental. Só que, embora exista toda essa recomendação, toda essa compreensão da leitura, da escrita e do cálculo como eixos centrais do currículo, é bastante importante a gente salientar que o ensino fundamental em seus anos iniciais e finais tem objetivos muito maiores, muito mais amplos, Eles precisam pensar práticas educativas dentro do seu currículo, dentro dos seus projetos políticos pedagógicos, dentro da estrutura de planejamento das unidades educativas, propostas que trabalhem a cidadania, a progressão no trabalho e nos estudos, a compreensão do nosso ambiente natural, do nosso sistema social, político, das artes, das tecnologias, dos valores, com foco na solidariedade, incluindo também o fortalecimento de vínculos entre as famílias e os estudantes, de modo que tudo isso possa oportunizar ao estudante o desenvolvimento de uma visão crítica de mundo. Então, reduzir o papel do ensino fundamental ao processo de alfabetização e sua consolidação é um equívoco. Então, é bastante importante que a gente considere, dentro do ensino fundamental, o que confere especificidade em função das crianças, com as quais a gente vai trabalhar,
Então, toda aquela discussão que a gente faz lá na educação infantil, e eu acredito que a educação infantil tenha muito a ensinar para o ensino fundamental, a gente vai trazer para essa discussão de currículo, de aprendizagem dentro do ensino fundamental, a concepção de infância que é fundamental e do que é ser criança na nossa sociedade e, na verdade, da concepção de infâncias no plural, porque a gente sabe, né, que dentro de uma sociedade diversa como a nossa, existem muitas formas de ser criança, de viver e passar pela infância, né, e de se constituir-se, né, dentro desse ciclo da vida. E nos anos finais a gente vai estar trabalhando então com o processo de transição dessas crianças, né, para a adolescência, né, para a juventude, e aí o que marca também as discussões nos anos finais são discussões e debates em torno aí do que significa ser jovem na nossa sociedade, né, de tudo que a gente precisa compreender do ponto de vista da constituição da identidade dessas juventudes, das culturas juvenis, como isso dialoga com o currículo, com as nossas práticas cotidianas nas escolas, né? O que a gente pode fazer e de que modo contribuir para que esses jovens encontrem, né, sentido na escola, sentido na escola a partir das vidas e das trajetórias, né, que vivenciam. Então, é uma discussão bastante relevante, bastante importante, e o material que a gente traz vai contribuir para isso. Partindo para o nosso roteiro de estudos, fazer a leitura das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, que foi aprovado por meio da resolução do Conselho Nacional de Educação número 7, em 2010. Né? É um texto legal, tem em torno aí de 14 páginas, mas para fazer a leitura de um texto legal, a gente sempre tem assim, né, um macete. E o que eu vou passar para vocês é uma ideia, uma dica, né, de que a gente possa ir lendo por tópicos o documento das diretrizes e anotando aquilo que nos chama mais atenção. As diretrizes curriculares nacionais para a educação, pensando no ensino fundamental de 9 anos, terão ali os tópicos. Por exemplo, fundamentos. O que me chama atenção dentro de fundamentos? Princípios. Eu já trouxe alguns aqui anteriormente. O que rege no tocante à matrícula, a carga horária do ensino fundamental, a base nacional comum, parte diversificada e a complementar, né? Então, quais são as áreas do conhecimento que precisam ser contempladas, como isso traduz, né, a organização do currículo do ponto de vista das disciplinas, enfim. PPP, Projeto Político Pedagógico, né? O que está definido com relação a isso? Gestão democrática e participativa como garantia do direito à educação, a relevância dos conteúdos, integração e abordagem, a articulação e continuidade da trajetória escolar, pensando naquela discussão que a gente vem fazendo sobre educação básica como percurso formativo e as etapas não como segmentações, né? Mas como possibilidade de continuidade dessa trajetória, desse percurso, né? A avaliação como parte integrante do currículo, então tem uma discussão muito boa sobre a avaliação na perspectiva qualitativa, a avaliação como processual, como diagnóstica, não como classificatória, enfim, então as diretrizes trazem, né, esse respaldo para que a gente consiga pensar uma perspectiva de avaliação mais emancipatória. A educação em escolas de tempo integral também vai ser um dos itens das diretrizes. As modalidades, pensando educação do campo, educação escolar indígena, educação quilombola, educação especial, educação de jovens e adultos, né? Então, dentro do ensino fundamental e do ensino médio, a gente vai ter essas articulações com as modalidades, né? Então, ao ler o documento das diretrizes, a minha sugestão é para que ponto a ponto vocês possam ir elencando, anotando, registrando aquilo que chama mais atenção de cada ponto. Essa é uma forma um pouco mais produtiva, digamos assim, de fazer a leitura de um texto legal, tá certo? De um texto de lei. Depois, na sequência, eu trago uma aula maravilhosa com o professor Bernard Charlot. Bernard Charlot, então, hoje um pesquisador de renome no mundo e no Brasil. Ele tem um livro mais recente que trabalha sobre, né, Educação e Barbárie, uma escola para a sociedade contemporânea, e o livro, então, dá origem a essa aula. E ele vai trazendo uma abordagem muito importante sobre como que a gente vai pensar, sobretudo nos anos finais, né, as nossas práticas, os nossos currículos, e a partir da relação
que os estudantes tecem, constroem e os sentidos, né, com o saber, né? Então, por que as crianças e os jovens estão na escola, né? Não na perspectiva da obrigatoriedade que o Estado impõe, mas da perspectiva de olhar para os sujeitos e aquilo que produz sentido para eles, né? Então, assim, vai trazendo algumas falas de professores, professoras, estudantes, tentando trazer alguns exemplos, assim, do que ele observa, do que vivencia junto aos professores da educação básica e dando ideias preciosas para que a gente possa lidar com os desafios cotidianos aí do ensino fundamental. Na sequência, eu trago o texto da BNCC, né? Eu trouxe o guia de navegação, que acaba sendo mais interativo. A minha sugestão nesse momento é para que vocês entrem no guia de navegação e leiam lá pelo menos as competências gerais de cada uma das 5 áreas do conhecimento que devem compor o currículo, né? Então, a área de linguagens, que tem, né, todas as disciplinas vinculadas, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Façam uma leitura das competências gerais de cada área para que vocês tenham uma noção do que a BNCC vem trazendo como perspectiva e possibilidade para pensar o currículo no ensino fundamental. Bom, tendo alguma noção aí sobre a estrutura da BNCC, a gente parte aí para uma discussão que tenta entender um pouquinho esse movimento da construção da BNCC, e para isso eu trouxe um debate promovido pelo canal Futura, lá no início das discussões da BNCC, com pesquisadores que são a favor e com pesquisadores que são críticos à Base Nacional Comum Curricular, né? Acho que ajuda a entender. Trago também um vídeo bem rápido do professor Luiz Carlos Freitas, né, que vai falar um pouquinho sobre os riscos, né, da BNCC para a nossa educação pública brasileira. Acerca da crítica à BNCC, que a gente vai ter contato durante a nossa disciplina, pensando o ensino fundamental e o ensino médio, é bem importante salientar, e os vídeos, né, que eu sugiro trazem um pouco dessa discussão, que a crítica não reside no fato de haver um currículo nacional que se constitua como referência para todos os sistemas de ensino do ponto de vista do seu currículo, né? Mas a crítica reside, está situada nessa pretensão da BNCC e desse seu processo de construção, nessa pretensão de padronizar um currículo nacional, né? E de alguma maneira esmagar aquilo que caracteriza as especificidades regionais. Há uma recomendação de que o currículo da BNCC seja seguido em 60% e os currículos regionais em 40%, mas quando a gente vai fazer uma análise efetiva do que está previsto e prescrito na BNCC por área de conhecimento e por disciplina, a gente acaba identificando que não há espaço, né, dentro dos 200 dias letivos e 800 horas para que se dê conta de tudo que está posto lá. Então, na verdade, esse 60% ele se constitui quase como 200%, se é que vocês me entendem. Então, ele é um currículo amplo demais para que a gente consiga dar conta, né, considerando aí a realidade do nosso contexto na educação básica, sobretudo no ensino fundamental, né? Obviamente, a outra crítica reside no fato de a BNCC ter sido constituída, construída e publicizada sem um diálogo legítimo com os profissionais do campo da educação, né? O que é um sério problema, e também pelo fato de que essa imposição de um currículo, né, super amplo, vai ser a referência para a constituição, construção e elaboração das avaliações em larga escala, né? Então, Prova Brasil, Enem, SAEB, todas as outras avaliações, né, que fazem parte aí da educação básica, certamente, né, vão ter como referência a BNCC, o que está definido no seu currículo. Sem considerar as desigualdades educacionais que marcam, né, e que estão presentes em todos os sistemas de ensino aí do nosso país, que é amplo e diverso, né? Além disso, a gente tem também, né, encontrado uma crítica à sua lógica etapista, por etapas, instrumental, muito focada nas habilidades e nas competências. Lembra quando eu trouxe lá que o papel do ensino fundamental é muito mais amplo do que a leitura, o cálculo e a escrita? Lembra o que eu trouxe lá como, né, guarda-chuva de todo esse currículo do ensino fundamental? É o desenvolvimento crítico de uma visão de mundo, né? Então,
não há como fazer, né, uma proposta para que a gente desenvolva uma visão crítica de mundo apenas, né, por propostas que contemplam aí o desenvolvimento de competências e habilidades. Fica muito reduzido, né? É claro que, além de tudo o que eu já trouxe, né, esse currículo ele também acaba ferindo, de alguma maneira, a autonomia das comunidades educativas, né, sobretudo, né, dos seus projetos políticos pedagógicos, porque acaba, né, trazendo aí um padrão do que fazer e do que trabalhar, né, sobrecarrega os educadores, as educadoras, os gestores e gestoras, né, e, em alguma medida, então, banaliza a nossa caminhada e luta por uma escola democrática, inclusiva, emancipatória, que trabalha numa perspectiva de uma educação libertadora, né? Choca com a defesa desse nosso currículo mais pautado nas trajetórias, nas experiências, nos saberes dos estudantes, das estudantes, nos seus interesses, né? Para que a gente possa aí delinear e pensar e planejar as nossas práticas no contexto educativo. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, né, que, de alguma maneira, organizam, né, essa crítica que tem sido feita pelos pesquisadores e pesquisadoras e educadoras brasileiros em torno do que é a BNCC. Para fechar o nosso roteiro de estudos, eu trouxe a indicação da leitura dos pareceres que vão dar origem às diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, né? Então, vai trazer com mais detalhe, né, por que se pensou em cada um daqueles itens, fundamentos, princípios, avaliações, modalidades, né, por que se pensou em cada item compondo, né, a estrutura das diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos. Então, os pareceres eles acabam sendo a discussão que vão dar origem a esse documento e eu trago como leitura complementar porque ele é um documento um pouco mais extenso, mas que vale bastante a pena ser lido. A partir de todos esses estudos, a ideia é que vocês possam, então, participar do nosso fórum da Unidade 3, em que a gente vai trabalhar ali com uma reflexão, retomando aí a participação de vocês. É no espaço dos fóruns que a gente consegue ter um pouco de noção como é que está a caminhada, como é que estão as leituras, como é que estão as dúvidas, enfim. Então, é bastante importante, né, que vocês se esforcem aí para fazer uma participação, mesmo que breve, simples, mas façam essa participação para que a gente consiga constituir o nosso diálogo. E eu agradeço, né, por mais essa oportunidade de estar com vocês. Fico à disposição para esclarecer tudo aquilo que for necessário. E estamos aí, mais uma jornada com a nossa Unidade 3, pensando dentro da disciplina de EFEB, os desafios para a oferta do ensino fundamental. Um abração, fiquem bem!